Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje eu vou contar a triste história de Amanda Caroline de Almeida. Este é mais um caso onde um homem não aceitou bem o fim de um relacionamento. Vocês também têm pedido bastante para eu comentar sobre este caso aqui com vocês, então eu coletei todos os detalhes que temos disponível até o momento para trazer aqui para vocês. Mas antes de eu continuar contando essa história, eu preciso te dar essa dica. O método BWay do professor Jonas Bressan é o melhor curso de inglês na internet e por isso é o mais vendido. No meu link, que eu vou deixar aqui no box de informações, tem um descontão te aguardando. Então se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue aprender a falar inglês fluente, você precisa conhecer o método BWay. Eu vou deixar o link aqui no box de informações, também no primeiro comentário fixado. Acesse o link e dê uma olhada lá, porque o preço está excelente. Também não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar 1, 2, 3 comentários. Tudo isso apoia muito para que eu continue trazendo conteúdos diários aqui para vocês. Eu conto casos criminais todos os dias aqui para vocês, então isso seria uma forma de apoio que faz com que eu continue fazendo esse conteúdo para vocês. Também, se aparecer o botão de hypar, clica aí porque ajuda muito para que meu vídeo seja mais recomendado, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo. E bora para o caso de hoje. Primeiro, antes de mais nada, eu quero falar para vocês um pouco sobre quem era Amanda de Almeida, apesar de ter poucas informações sobre a vida particular dela divulgada. Mas eu reuni tudo que eu encontrei sobre a Amanda para trazer aqui para que vocês conheçam quem era Amanda. Bom, ela tinha 32 anos e ela era promotora de eventos, morava em Osasco, na Grande São Paulo, e era uma mulher linda, forte, independente, mãe de 3 filhos, uma menina de 14 e 2 meninos, um de 7 e outro de 5 anos de idade, e ela era uma profissional muito dedicada ao que ela se propunha a fazer, que era a promoção de eventos, e os seus filhos são fruto do relacionamento que ela tinha com seu ex-marido. Eles haviam se separado há cerca de 2 meses, então era bem recente. E como o relacionamento deles é muito importante aqui para o caso, você já deve imaginar o porquê, nós vamos entender melhor como tudo isso começou e principalmente como tudo isso terminou de forma extremamente trágica. Bom, a Amanda e o Carlos Eduardo de Souza Ribeiro se conheceram por volta de 2009. Eles iniciaram um relacionamento que duraria 16 anos, então eles ficaram muitos anos juntos, desde bem novos. Durante esse período, eles se conheceram, eles namoraram, eles se casaram e tiveram seus 3 filhos, que é a menina de 14 e os 2 meninos de 5 e 7 anos. E eles construíram uma vida juntos em Osasco, na Grande São Paulo. A Amanda sempre trabalhou ali como promotora de eventos e bartender também em algumas festas, e ela chegou a trabalhar em grandes festivais, como Lollapalooza e Carnatal. E o Carlos, ele era autônomo e ele colaborava com ela em alguns eventos. Os dois faziam parte da mesma empresa de eventos. E isso manteve os dois conectados profissionalmente mesmo após a separação. Claro, além do fato de eles terem 3 filhos juntos. Mas antes de se separarem, em novembro de 2024, eles participaram também do quadro Minha Mulher que Manda, um programa do Domingo Legal, que é apresentado pelo Celso Portiolli no SBT. Esse quadro é uma competição de culinária bem descontraída, onde casais são colocados para cozinhar, com os homens seguindo as instruções das mulheres, e eles disputam ali um prêmio de 10 mil reais. Então eles participaram desse quadro, e na época eles ainda estavam juntos, obviamente, e as imagens que tem desse programa mostram momentos de descontração entre os dois, o que contrasta bastante com o desfecho violento dessa história. Ninguém poderia imaginar o que de fato a Amanda vivia naquele relacionamento vendo aquelas imagens
do reality show. Bom, o relacionamento já apresentava sinais de tensão há algum tempo. E aí, em fevereiro ou março de 2025, a Amanda decidiu se separar do Carlos, após 16 anos juntos. Apesar do término, eles continuavam mantendo contato e se encontrando principalmente por causa dos filhos deles. Mas não só isso, também por causa do trabalho, que eles faziam parte da mesma empresa. Ela continuou sendo promoter e ele atuava como bartender em algumas festas, então eles ainda tinham contato. Além disso, Amanda era uma mãe bastante dedicada e no fim ela acabava priorizando o bem-estar das crianças, que era o principal elo que ela tinha ali com o Carlos. Aparentemente, a motivação para o término do relacionamento veio por parte da Amanda e por conta de ela já estar vivendo um relacionamento abusivo com agressões domésticas. Mas o Carlos não aceitou bem essa situação. Tanto que poucos dias após terminarem e cerca de 1 mês e meio antes do crime, em abril de 2025, a Amanda confidenciou à sua prima que o Carlos tinha a convidado para sair e ela aceitou esse convite. Mas após o encontro, ele pediu para que a Amanda dormisse na casa dele, mas ela não quis. Aparentemente ele tentou reatar com ela, mas ela não aceitou. Eles então começaram a discutir dentro do carro dele e o Carlos desferiu um soco no rosto dela e ainda apertou o seu pescoço. Ele provavelmente tiraria a vida da Amanda neste momento, mas ele parou de agredi-la quando uma pessoa desconhecida viu o que estava acontecendo dentro do carro e começou a gritar, falando para ele parar. Então, como alguém interveio nessa situação, ele parou com o ataque dele, mas posteriormente Amanda falou que ele quase a matou naquele momento. A Amanda acabou optando por não denunciar o ex-marido porque parece que ele já tinha alguma coisa registrado ali no nome dele e ela não queria que os filhos vissem o pai preso, então por causa dos filhos ela decidiu não fazer a denúncia e segundo a prima da Amanda, o relacionamento dos dois era bastante conturbado, mesmo antes de terminarem, e ela já tinha conhecimento de outros episódios de agressões físicas do Carlos contra Amanda, mas ela nunca quis denunciar o ex-marido, sempre preocupada em como seria a situação para os filhos de ver o pai preso, mas claro que seria muito melhor o pai preso do que a mãe sem vida. A Amanda, desde a separação, alugou um quarto para ela morar e os filhos passavam alguns dias com ela, mas principalmente estavam morando com o pai, então passavam mais tempo com o pai. Ela ainda estava arrumando o quarto onde ela estava morando e aparentemente tinha apenas um colchão de solteira ali no chão e suas roupas ainda estavam em algumas mochilas e estavam sendo organizadas de pouco ali na nova casa dela. Então o que parecia na casa da Amanda é que sua mudança havia sido recente e que ela ainda estava se adaptando no local de pouco. Além disso, o local era bem pequeno, era apenas um quarto, então ficaria inviável morar com 3 filhos ali dentro. Então, aparentemente, as crianças ficaram morando com o pai, mas passavam algum tempo com ela também. Bom, todo esse contexto nos leva ao dia dos fatos, no domingo, dia 18 de maio de 2025. Naquele dia, a Amanda saiu com a sua filha, com uma sobrinha e com uma amiga. E durante esse encontro, elas estavam em algum bar e ela encontrou um ex-namorado dos tempos da adolescência. Então, eles se encontraram nesse bar e por volta das 11 horas da noite, ela pediu carona a ele para deixar a filha na casa do pai. Eles então levaram a menina até a casa do ex-marido da Amanda e depois ela e esse rapaz foram para a casa dele, onde eles passaram a noite juntos. Por volta das 7 horas da manhã, já da segunda-feira, no dia 19 de maio, ele deu uma carona para Amanda até a casa dela. Mas no momento em que eles chegaram na rua onde ela morava, eles perceberam que o carro do Carlos estava parado na porta da casa dela, estava ali na rua. Então ela estranhou essa situação, ela preferiu que esse rapaz parasse na esquina da casa dela, em outra rua, porque ela estava com medo do Carlos ver que ela estava acompanhada e fazer alguma coisa contra ela. Ela sabia que ele era um homem extremamente violento. Então ela pediu para que o rapaz a deixasse na esquina da casa e ela foi andando até a casa dela. A Amanda parece que estava se relacionando com esse rapaz que ela conhecia desde a adolescência e é falado em algumas reportagens que ele também conhecia o Carlos Eduardo. Então os 3 se conheciam desde a época da adolescência e a Amanda e ele acabaram se reencontrando depois que ela se separou e eles começaram a se relacionar. O problema aqui é que o Carlos Eduardo via a Amanda como a sua posse e ele acabou descobrindo.
sobre esse relacionamento, entre aspas, que não era um namoro que ela estava tendo com esse rapaz. Eles apenas estavam se encontrando algumas vezes. Bom, durante esse encontro, a Amanda contou a esse homem que havia se separado porque ela tinha sido agredida fisicamente pelo ex-marido. E ela falou também que ela não sabia lidar com ele. E ela acabou dando a mesma justificativa que ela deu para sua prima sobre não fazer a denúncia. Ela falou que ela não denunciou o Carlos por causa dos filhos, não sabia como eles lidariam com o pai preso. Bom, então depois do encontro, a Amanda foi deixada ali na rua da sua casa e essa foi a última vez que ela foi vista. Não demorou muito e a ausência da Amanda começou a gerar preocupação entre familiares e amigos. Eles tentaram entrar em contato com ela, mas ela não retornava. E aí, preocupados com seu desaparecimento, foi registrado um boletim de ocorrência, primeiramente como um caso de desaparecimento, e esse boletim foi registrado na delegacia de Osasco. A polícia então iniciou as buscas, entrevistando pessoas próximas e analisando imagens de câmeras de segurança na região onde Amanda foi vista pela última vez, e a polícia então soube que ela havia também se separado recentemente e que havia sido agredida pelo ex-marido que não aceitava bem o término do relacionamento. E diante disso, o foco da investigação acabou se voltando contra ele. Testemunhas contaram na delegacia que mesmo após a separação, o Carlos continuava procurando a Amanda, insistindo para reatarem. E também foi falado ali na delegacia para os investigadores que os filhos deles passavam um tempo com o pai e um tempo com a mãe. E inclusive um tinha a chave da casa do outro. Então, o Carlos tinha a chave da casa da Amanda e a Amanda tinha a chave da casa dele. O Carlos Eduardo, então, foi chamado na delegacia e ele foi ouvido na presença de uma advogada e ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento. Ele foi questionado sobre o seu carro, por que o carro dele estava parado na porta da casa da Amanda, mas ele disse que deixou o carro lá porque ele havia ido até o local no domingo, o carro havia apresentado problemas mecânicos e por isso o carro ficou estacionado lá. Então ele falou que tinha visto a Amanda pela última vez no domingo. Enquanto ele conversava com o delegado, as investigações estavam a todo vapor nas ruas de Osasco. E é importante também ressaltar aqui neste vídeo como a polícia de Osasco fez um excelente trabalho, um trabalho extremamente rápido neste caso. Bom, os policiais já estavam descobrindo algumas coisas ali nas ruas de Osasco e os policiais, enquanto isso, perguntaram para o Carlos Eduardo sobre o celular dele, mas ele tentou despistar a investigação, dizendo que havia perdido o aparelho telefônico. Mas a investigação já sabia que o carro dele havia sido flagrado por radares inteligentes perto da ponte que divide Barueri e Carapicuíba. A polícia também conseguiu imagens de câmera de monitoramento que mostrava o Carlos Eduardo entrando na casa da Amanda, isso durante a madrugada de domingo para segunda, enquanto ela estava passando a noite com aquele rapaz. Ele foi com seu carro até lá, tudo isso é mostrado nas câmeras de segurança. Ele acessou a casa da Amanda às 4h47 da manhã e ficou lá dentro aguardando chegar. Foi possível verificar através das imagens que ele não saiu da casa. Ele ficou lá até por volta das 7 da manhã, quando a Amanda chega à sua casa, e lá dentro, com certeza, ela foi surpreendida com a presença do Carlos. Depois é possível ver ele saindo do local por volta das 8 horas da manhã. Ele então pega o carro dele e vai embora. Neste momento, a Amanda já estava sem vida dentro da sua própria casa. Algum tempo depois, já na madrugada do dia 20 de maio, o Carlos Eduardo volta para a casa da Amanda, dessa vez acompanhado do seu irmão. Eles então estacionam o carro, abrem o porta-malas do carro, entram na casa da Amanda e retiram algo grande e aparentemente pesado, que está enrolado em um lençol. Um segura pelos braços e outro pelas pernas, e eles colocam no porta-malas do carro. Diante dessas imagens, ficou comprovado que o carro do Carlos Eduardo não estava parado na rua no momento em que Amanda chegou por estar com problemas mecânicos, e sim porque ele havia ido até lá e estava aguardando dentro da casa, como se fosse uma emboscada dentro da própria casa da Amanda. E foi confirmado
com isso que ele foi a última pessoa a ver a Amanda com vida e logo em seguida tirou algo bem pesado e enrolado em um lençol parecendo um corpo e colocou no carro dele. E desde então ninguém sabia onde ela estava. Bom, diante disso, o caso, que era de desaparecimento, passou a ser tratado como um caso de homicídio. Tudo isso foi descoberto na quarta-feira, no dia 21 de maio. E quando Carlos Eduardo foi confrontado com essas imagens, ele não conseguiu mais negar o crime e ele acabou confessando que, de fato, ele havia tirado a vida da Amanda. Ele então foi preso em flagrante ali na delegacia e contou tudo o que ele havia feito. E por que ele foi preso em flagrante? Por ocultação de cadáver, porque enquanto o cadáver estiver escondido ou oculto, como é o caso da Amanda, o crime de ocultação ainda está ocorrendo. Então é possível garantir essa prisão em flagrante pela ocultação do cadáver. O irmão dele, de 38 anos, também foi preso preventivamente. Foi revelada a sua identidade e ele se chama Fernando Ribeiro. O Carlos então contou que realmente ficou esperando a Amanda chegar em casa após saber que ela estava se envolvendo com aquele rapaz, e ele contou que quando ela chegou de manhã ele a confrontou sobre isso e eles começaram a ter uma discussão. Ele então foi para cima da Amanda mais uma vez e a asfixiou ali dentro. Ele então saiu da casa, deixou o corpo lá dentro e depois ele ligou para o irmão dele e contou o que ele havia feito e pediu ajuda para esconder o crime. Eles então planejaram como ocultar o corpo usando o carro do Carlos Eduardo. E para isso eles jogaram cal no porta-malas do carro para tentar eliminar qualquer vestígio que poderia sair do corpo da Amanda, e aí eles voltaram até o local do crime na madrugada seguinte, pegaram o corpo dela, enrolaram em um lençol e colocaram ali no porta-malas. Depois eles dirigiram até o rio Tietê, em Osasco, e jogaram o corpo de cima de uma ponte, ali dentro do rio. A partir disso, as autoridades, junto com o corpo de bombeiros, iniciaram buscas no rio Tietê para tentar localizar o corpo da Amanda. Mas até o momento em que eu finalizei este roteiro, o corpo ainda não foi encontrado. A confissão do Carlos Eduardo trouxe à tona detalhes perturbadores daquele relacionamento. A Amanda já vinha em um relacionamento abusivo com um homem controlador. Há 16 anos, aguentando tudo isso. E no momento em que ela tentou se libertar disso, ele decidiu interromper a vida dela, de uma forma fria e cruel, provavelmente olhando nos olhos dela. Afinal de contas, ele a asfixiou. Ele armou uma emboscada na casa dela, sem que ela imaginasse que ele estivesse ali dentro. Esse homem viveu 16 anos com Amanda. E todos esses anos não foram suficiente para que ele a enxergasse como um ser humano, como a mãe dos seus filhos, como uma pessoa. Ele a enxergava apenas como um objeto que pertencia a ele. E no momento em que não pertencia mais, de acordo com a visão dele, ele achou por bem eliminá-la. Por causa do histórico de violência que a Amanda já sofria nas mãos desse homem e pela forma que ela teve a vida tirada, a polícia considera que o crime foi motivado por questões de gênero, então foi classificado como feminicídio. A família da Amanda, nem preciso dizer que está devastada pela perda e eles têm clamado por justiça. Eles estão cobrando bastante que as buscas sejam feitas para localizar o corpo da Amanda o quanto antes, porque pelo menos agora eles querem dar um enterro digno a ela, para que eles consigam pelo menos dar o último adeus a ela. Em entrevistas, ela foi descrita como uma mãe amorosa que fazia de tudo pelos filhos, uma profissional dedicada que trazia alegria aos eventos que ela organizava. Também foi expressado o choque com a brutalidade do crime e pediram que as autoridades garantam a punição dos responsáveis. Hoje, os 3 filhos da Amanda estão atualmente sob os cuidados de familiares que estão oferecendo apoio emocional às crianças durante esse período difícil que eles estão vivendo. E o advogado Gelson Oliveira, que defende os interesses da família da Amanda, afirmou que pretende entrar também com um pedido na justiça para que a mãe dela tenha a guarda definitiva dos 3 netos. A Eliana de Almeida, a mãe da Amanda, falou que um dos netos está com ela, enquanto os outros 2 estão com o tio paterno. Ela disse o seguinte, abre aspas, não é justo, porque eu perdi minha filha e vou perder meus netos ainda para ficar na mão deles, com os familiares do pai, fecha aspas. Então ela vai entrar com esse processo solicitando a guarda dos seus netos. Ela também falou sobre a forma que a sua filha teve a vida tirada. Ela falou o seguinte, abre aspas, agora o meu ex-genro mata ela e o outro irmão ajuda a colocar dentro de um saco como se fosse um lixo e joga fora, fecha aspas.
As buscas pelo corpo estão concentradas na barragem do Rio Tietê, em Santana de Parnaíba, mas está sendo bastante difícil de localizar o corpo por causa da quantidade de sujeira que tem no Rio Tietê, o que dificulta bastante as buscas. E enquanto isso, o Carlos Eduardo e seu irmão permanecem detidos aguardando o andamento aqui do inquérito, que ainda está em aberto. A promotoria de Osasco já foi notificada e eles estão também acompanhando o caso para formular as acusações formais. Bom, então esse é mais um caso triste de feminicídio, onde um homem não aceitou bem o fim de um relacionamento e decidiu que a pessoa que ele viveu durante 16 anos não deveria mais viver, a não ser se fosse ao lado dele. E o recado que eu deixo é que se você ou alguém que conhece está sofrendo violência doméstica, não hesite em buscar ajuda. O número de denúncia é 180 da Central de Atendimento à Mulher e fica 24 horas por dia oferecendo apoio e também orientação. O melhor é sempre denunciar, independente do que isso signifique para a vida da pessoa que está sendo denunciada. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam deste caso. Então é isso e até o próximo caso.